Gente, boa noite, todo mundo bem-vindo e bem-vindas. Hoje nós vamos fazer mais uma aula prático-teórica, para depois a gente poder fazer peça. O tema de hoje é bem interessante, é um tema que eu gosto bastante de falar sobre ele, a gente fala sobre direito à percepção do adicional de insalubridade. A gente vai estudar as mecânicas processuais aí para a aferição, vai ver as questões das perícias, vai ver a parte prática, se é possível produzir alguma prova de audiência, além da prova técnica. Então, eu acho que é uma aula interessante aí, e para quem for atuar depois na área, tenho certeza que vai ser de muito proveito. Né? Mesmo para aqueles que não forem, é um conhecimento de base interessante, na medida que trata de questões processuais ligadas a perícias, né? E permite com que vocês façam algumas distinções importantes aí nesse aspecto. Então, vamos aqui, para que tenha mais gente para entrar. Deixa eu estar aqui. Então, como eu falei, nosso tema de hoje aqui, adicional de insalubridade. Bom, o adicional de insalubridade, ele foi alçado à condição aí de um adicional de remuneração em nível constitucional, né? Embora ele já constasse da CLT, né, desde lá da década de 40 para 50, mas o Constituinte de 88 entendeu de inseri-lo também, colocando que no artigo 7º, inciso 23, são direitos dos trabalhadores, além de outros, aí está lá, né, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Na verdade, o que a Constituição fez foi corroborar, reafirmar, né, ratificar o que já estava na CLT. A CLT, ela prevê tanto um adicional para as questões que envolvem o trabalho perigoso ou periculoso, como queiram, né, e os trabalhos insalubres. E a gente vai estudar hoje especificamente o adicional de insalubridade, né? Lembrando a todos, né, antes de começar a aula, e nem falei, né, eu pedi até avisei um pouquinho antes aí que nós íamos inverter a aula, né? Aproveitar que a gente está com uma aula a mais aí no cronograma de processo, então, para que a gente não fique defasado, então nós estamos fazendo aula de prática hoje, né? Excepcionalmente. Esse material aí está lá no portal, tá? Não precisa se preocupar com ele. A aula também está sendo gravada para ser disponibilizada a todos os demais. E com a vantagem que, às vezes, né, sendo uma aula num dia normal, normalmente a presença é maior, até aproveita-se mais. Então, vamos aqui, tem mais duas pessoas para entrar aqui. O artigo 189 da CLT diz, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, significa o quê? Que o elemento, para ser considerado insalubre e ensejar a percepção do adicional de insalubridade, são situações onde o trabalhador fica exposto a agentes nocivos à sua saúde, onde, pela exposição, isso está acima dos limites de tolerância. Isso vai ser em razão tanto da natureza do agente quanto da intensidade e o tempo de exposição. Então, vamos dar um exemplo. Há um tempo possível que você pode ficar exposto, por exemplo, a um ruído intenso. Acima daquele tempo e acima também de um determinado volume, isso vai ser prejudicial e certamente causará a você sequelas. Por exemplo, zumbido, problema de surdez, né, ou de acusia, algum problema do gênero. Então, existem limites de tolerância, né? A gente vai ver aqui no desenrolar da aula aqui, que esses limites são fixados, né, por normas técnicas. A gente já vai falar sobre isso. Então, a insalubridade ela pressupõe a exposição de alguém a um agente agressor durante períodos de tempo, né, longos, né, de forma permanente e acima dos limites de tolerância. Falando, por exemplo, da questão do ruído, né, 85 decibéis lá é o limite. Existe um tempo que você pode ficar exposto.
Existe a necessidade de verificar se você tem EPIs ou não, etc. Né? É diferente de uma questão que enseja, por exemplo, a periculosidade, né? Que a periculosidade e o risco é tão grande que, se acontecer, você pode vir a morrer, por exemplo. Então, eu trabalho do lado, trabalho durante meia hora do meu dia, ao lado de um tanque de 50 mil litros de combustível inflamável. Pouco importa se eu fico lá 10 minutos, meia hora por dia. Se explodir na hora que eu estiver lá, eu vou morrer, né? Não tem essa. É diferente da insalubridade, que necessita que o agente você esteja exposto ao agente por longos períodos, e isso cause uma lesão à sua saúde. O artigo 190 diz o seguinte: a gente vai vendo os artigos da CLT, depois a gente vai passando para as questões práticas e falando sobre prova de audiência, a prova que envolve perícia, etc. Né? Então, vamos lá. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. O Ministério do Trabalho, que agora é uma secretaria, né, não é mais ministério, estavam querendo voltar, enfim, ele edita, em tempos, já são revistas e reexaminadas, as chamadas normas regulamentadoras. É uma equipe interdisciplinar, né, que trabalha no sentido de, por exemplo, dizer quanto tempo uma pessoa pode ficar exposta a um determinado nível de calor, quanto tempo uma pessoa pode ficar exposta a um determinado nível de frio, que tipo de proteção é adequada e considerada suficiente para eliminar o risco, né, que tipo de equipamento de proteção pode evitar que a pessoa realmente tenha danos, qual o tempo de exposição aceitável, e aí quais os elementos que podem ser enquadrados como insalubres. Então, é toda uma tabela, né? Não há interpretação analógica sobre essas coisas. Você tem que enquadrar exatamente o que estiver ali. Então, por exemplo, se lá diz que o contato com agentes patogênicos, né, o portador de doenças infecto-contagiosas, for de maneira permanente, etc., insalubridade em grau máximo, contato com calor acima de tantos graus, durante tanto período, sem a proteção adequada, insalubridade em grau médio ou grau máximo. Então, vai sendo elencado uma série de consequências. A norma regulamentadora que regulamenta a questão da insalubridade é a chamada NR, norma regulamentadora número 15, né? Tirando o pessoal aí da engenharia, segurança do trabalho, né, a gente quase que acaba não se interessando muito por ela, mas lá está descrito as condições, né, e os enquadramentos que o perito tem que adotar, fazendo a descrição. A gente já vai explicar isso, como é feito, né, de que maneira, das atividades que o empregado exerce, o meio ambiente do trabalho, e para que tem mais uma pessoa para entrar aqui, qual nível de adicional ele tem direito. O artigo 191 diz o seguinte, olha, a eliminação ou a neutralização da insalubridade. Então, pode ser que exista o agente agressivo, né, a presença, por exemplo, de ruído intenso, calor, frio, radiação não ionizante, ruído, né? Então, existem essas questões aí. Ela ocorrerá quando? Item 1, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Então, vamos imaginar que você está lá num ambiente fabril, que normalmente é barulhento, mas utilizando-se filtros, mecanismos de abafamento, etc., então o ruído fica dentro do aceitável. Ou com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que é o chamado EPI, né? Por isso é uma abreviação, que diminui a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Então, vamos dar exemplo do ruído, né? Quem já viajou aí, né, de avião, sabe que quando você chega lá no aeroporto, você faz o embarque e tal lá, normalmente você fica olhando pela janela, você vê que tem, né, os camaradas que trabalham aí na pista, né? Alguns orientando a entrada e a saída dos aviões dos gates para a pista de decolagem, outros para orientar e também dirigindo aqueles caminhões que levam e trazem as bagagens, outros que fazem o abastecimento, outras são as pessoas que ficam circulando por ali. Notem que todos eles usam um abafador tipo concha, né? Quer dizer, é um tipo de equipamento de proteção individual para ruído mais intenso. E aí existem
dentro das normas regulamentadoras e dentro da própria relação, que tipo de equipamento desse formato serve, porque não é qualquer um, né? Não pode dizer que, sei lá, que você compra lá um, um fone de R$ 10 no camelô e dizer que está protegido, não é nada disso, né? São equipamentos específicos, né, de marcas consagradas, que tem lá uma série de testes, né, normalmente feitos pelo INPE, pelo Instituto de Normas Técnicas e tal, e se verifica a eficácia. Então, por exemplo, ele reduz em 40%, 50% o nível de ruído, então fica dentro do nível aceitável. Se o cara trabalhar sem, porque o ruído lá fora, se lá dentro do avião você já escuta a turbina com uma certa intensidade, né, principalmente para quem vai da asa para trás, né, escuta bem o ruído, imagina quem está lá fora, né, é um negócio brutal. Então, com o fone, ameniza esse critério, né? Embora muitas vezes os caras acabam tendo que tirar para falar no rádio, põe, volta, mas a maior parte do tempo eles ficam com o protetor e ficam protegidos. Um exemplo outro, você vai trabalhar na limpeza de detritos, por exemplo, e você recebe luvas, óculos, botas, um jaleco, tudo protegido e tal. Então você está eliminando a possibilidade de contaminação ou de aspirar, você usar máscara, também você não vai aspirar nenhum aerodispersóide nocivo, tá? Então você tem equipamentos que eliminam o risco. Algumas situações, mesmo com equipamentos, o equipamento não é suficiente, ele ameniza, mas não o suficiente para não se considerar insalubre. Então, né, isso cabe sempre, né, a gente vai ver aqui, isso sempre vai ser buscado como classificação, se é insalubre ou não, por uma perícia técnica. Já vamos comentar sobre isso. A parte prática aqui nos interessa bastante esse detalhe. O adicional de salubridade, ele tem como uma característica 3 graus, né? A gente está fazendo aqui um apanhado, né, com base no que o professor Celso já explicou para vocês, mas voltado muito mais para as questões práticas, né, que a gente vai desenvolver aqui ao longo do trabalho. Então, olha, o adicional de salubridade ele pode ser fixado em grau máximo 40%, grau médio 20%, grau mínimo 10%. E atualmente não, desde 2012, é calculado sobre o salário mínimo. Houve uma discussão muito intensa durante algum tempo, porque quando o Supremo editou uma súmula vinculante dizendo que o salário mínimo não podia ser usado como indexador de base de cálculo de servidor público, de empregado, etc., o TST passou a interpretar que o adicional de salubridade seria calculado sobre o salário base, o que dá uma bela diferença. Se você ganha R$ 10.000 de salário base e você ganhou 20% disso, é R$ 2.000. Se você for calcular 20% sobre o salário mínimo, você vai ganhar 200 e pouco. Então, quer dizer, dá uma bela diferença, né? Mas essa discussão acabou sendo superada por um próprio entendimento do Supremo, em que atualmente, então, por hora, como se diz por aí, se calcula sobre o salário mínimo, né? E, na maior parte das vezes, o adicional de insalubridade sempre vai ser em valor inferior, por exemplo, ao adicional de periculosidade, que sempre é calculado sobre o salário base, tá? Então, essa é uma informação importante, porque nós já vamos ver aqui um detalhe, se a pessoa, por exemplo, pode postular ou não 2 adicionais, né? Isso também é uma informação que é relevante, porque pode gerar alguma dúvida, né? Se a pessoa fala, poxa, né? E se a pessoa pedir os 2, né? Já vamos falar sobre isso. No próprio artigo aqui, que prevê o adicional de periculosidade, no parágrafo 2º, ele fala que o empregado poderá optar pelo adicional de salubridade que porventura lhe for devido. Então, vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar um empregado que ele descreve uma situação para você em que você intui que ele tem direito a adicional de insalubridade e de periculosidade, tem direito aos 2. O artigo lá fala que ele pode optar pela insalubridade se for melhor, né? A gente já vai ver em que situações pode ocorrer. Eu posso pedir os 2 na mesma ação? Posso.
Eu posso fazer uma inicial, postulando adicional de insalubridade e periculosidade. O perito vai lá, né, o juiz faz a prova, tal, apura os dois. Eu vou ter direito aos dois? Infelizmente, não. Você vai ter que optar por um ou por outro. Essa é a interpretação que o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem dado a essa questão, né? E, via de regra, o empregado vai optar pelo adicional de periculosidade na prática, porque ele é calculado 30% sobre o valor do salário base, enquanto que a insalubridade é calculada sobre o salário mínimo, a não ser que a pessoa receba o salário mínimo e ela tenha direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, aí vai ser 40% do salário mínimo, contra 30% do salário mínimo da adicional de periculosidade, aí ela vai optar. Nessa seria essa única a opção prática, né, em que você ensejaria preferir, o adicional de salubridade em detrimento do adicional de periculosidade, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí, ficarem bem a par dessa possibilidade. Outra coisa importante, o direito do empregado adicional de salubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde e integridade física. Então, veja, uma vez eliminado o risco, cessa o direito adicional de salubridade, né? Ele não fica como um direito adquirido. Aqui é importante até a gente ter uma ideia, uma questão prática e triste ao mesmo tempo aqui da situação do trabalhador brasileiro, né? O trabalhador brasileiro ganha muito mal, né? Isso dá uma realidade que não tem como negar. O trabalhador brasileiro, em média, ele é muito mal remunerado, porque nós temos uma carga tributária monstruosa, e parte do que podia ir para ele vai para o governo, né? Fora que os salários aqui normalmente são ruins mesmo, e nossa moeda vale pouco. Então tem uma série de coisas ruins. Mas o que eu queria dizer, quando você ganha uma adicional de insalubridade, você ganha um valor a mais. Ah, beleza, um valor, né? Dá uma ajudinha lá no final do mês. Quando você elimina isso, para de pagar, você diminui o salário do cara. Então você pode criar um problema também lá dentro, né? Um problema. Então, às vezes, muitas empresas acabam demorando para solucionar uma questão, por exemplo, instalar um filtro mais potente que elimine o ruído, instalar um maquinário mais moderno que elimine o risco ali de contaminação, etc. Ou seja, acabam refreando, primeiro por questão de economizar mesmo, e segundo porque fica fazendo, pô, se eu tirar o adicional agora, os caras vão chiar, vão querer postular outra coisa, vai ter uma insurgência aqui, né? Então, a gente, infelizmente, aqui no Brasil, nós, ao invés de termos uma cultura da eliminação do risco, nós temos uma cultura da monetização da saúde, né? O que é muito ruim. Apenas uma observação de natureza prático-teórica, né? Que é importante, embora você não vai falar isso numa inicial, né? Mas é apenas para vocês saberem, né? Então, havendo a eliminação do risco, cessa o direito adicional. E aí vem a parte que nos interessa aqui, que nós vamos discorrer um pouquinho, né? Conversar um pouquinho da parte da prova e de como é que a gente faz para chegar no direito à insalubridade. Diz o artigo 95. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia. Então, olha só, a lei diz expressamente que a forma como você classifica se existe ou não insalubridade e em que grau é feita através de perícia, a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Essa redação já está superada. Na verdade, os peritos que fazem essa aferição são peritos que são ligados à Justiça do Trabalho, né, já no Ministério do Trabalho, que deveria tê-los, não tem, e quando tem, é em número absolutamente mínimo. Aqui, por exemplo, a gente não tem nenhum. E o que se exige desse profissional é que ele tenha realmente a pós-graduação, se for médico em medicina e segurança do trabalho, e um engenheiro em segurança do trabalho, né? Sendo que as perícias de insalubridade, preferencialmente, são feitas por engenheiros, né? Os médicos do trabalho são muito mais usados pelos juízes do trabalho para aferir questões que envolvam doença profissional, acidente do trabalho, sequelas, etc. E os engenheiros são muito mais requisitados
99% das vezes para perícias de insalubridade e periculosidade. E, às vezes, algumas perícias que envolvam, por exemplo, verificar se o maquinário tinha segurança ou não, em caso de um acidente, etc. Mas mais comum é a perícia de insalubridade e periculosidade. A nossa que nos interessa aqui é a de insalubridade. Então, a gente já tem que ter em mente o seguinte: como a lei exige que se faz através de perícia, é o tipo do caso da prova obrigatória. Havendo um pedido, se você fizer um pedido de adicional de salubridade, como nós vamos fazer aqui na nossa petição inicial, havendo um pedido de adicional de salubridade, o juiz ele pode, no máximo, perguntar se você insiste no pedido. E você afirmando que sim, ele deverá marcar perícia. Não é uma questão de opção. Né? Não é, por exemplo, uma prova que ele pode interpretar conforme o ônus, por exemplo. Né? Sei lá, fazer uma perícia contábil, por exemplo, ele pode achar necessário ou não. Aqui não. Aqui, independente de ele gostar ou não, ou achar que é absurdo, ele vai ter que fazer a perícia. A perícia deve ser feita. Então, ela é obrigatória. O que é uma coisa que já distingue das demais questões aqui, que a gente está acostumado. Professor? Oi, quem me chamou? Desculpe interrompê-lo. Não, claro, pode interromper. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Independentemente se a pessoa entrar com a ação e pedir a insalubridade e a empresa, né, mesmo que apresente o PPRA dizendo que não tem insalubridade, ele manda o perito, que é também para checar se o documento foi feito certo. Exatamente. Normalmente, quando é feita uma perícia, o perito, o oficial, o perito do juiz, ele pede para a empresa se ela tem o PPRA, né, e vai fazer uma comparação. Normalmente ele pede que envie para ele dar uma examinada. Alguns não pedem, tem alguns que pedem, mas ele vai fazer uma perícia específica para aquele caso concreto do processo, aquele fato jurídico alegado ali. Porque, às vezes, o PPRA é feito dentro de uma boa-fé, etc., mas houve alguma alteração, ou houve algum fato superveniente ali que não está lá, então vai fazer, mesmo apresentando, vai ser feito. Eu acho importantíssimo apresentar, né? E, normalmente, quando a gente faz assessoria empresarial, quando tem alguma causa que está pedindo adicional de insalubridade, a gente pede para o pessoal lá da segurança do trabalho encaminhar o PPRA, PMSSO, e a gente envia, né, dentro do processo, para que o perito saiba que existe, né, um cuidado ali nessa área e tal. A gente vai falar também aqui dos EPIs, recibos de entrega e tal, então toda essa documentação é levada em conta. Beleza, obrigado. Nada. Também, aqui no parágrafo 2º diz o seguinte: arguido em juízo a insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma desse artigo e, onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente no Ministério do Trabalho. Então, como é que funciona na prática? Né? Para a gente aí começar a imaginar a situação de fato. Você entra com a ação, a empresa contesta, dizendo que lá não tinha insalubridade, apresenta os documentos, os argumentos e tal. Aí o juiz, ele designa a perícia. Então, é designado um perito. Os peritos quem são? Como eu falei, normalmente aqui nesses casos, os peritos habilitados na justiça são engenheiros com pós-graduação em segurança do trabalho. Eles apresentam os currículos e algumas varas, entendendo... normalmente são pessoas que são recomendadas por alguém, algum conhecido, alguém que, né, usa uma referência, e ele vai aos poucos prestando serviço e adquirindo a confiança dos magistrados, etc. E muitas vezes tem peritos que são nomeados, em muitos casos, em várias varas, né, porque já são reconhecidos como excelentes profissionais, com expertise para fazer essas medições, etc. Né? E como é que funciona isso no dia a dia? Normalmente o juiz, no dia da audiência, ele pergunta, né, se vai insistir na prova pericial. A parte dizendo que sim, ele vai designar a perícia. Então, ele vai dizer, olha, designe o perito, doutor fulano tal, doutora fulano tal, engenheiro, engenheira, né? Ele dá um nome. Via de regra, você já fica sabendo na hora. Os juízes preferem isso porque você pode, eventualmente, impugnar aquele perito por algum motivo, pode dizer que ele é conhecido de uma das partes, que ele é parente de alguém ali,
ou que tem algum problema que impede que ele seja perito naquele processo, né, naquelas hipóteses de suspeição e impedimento que vocês estudaram lá em processo civil, e você pode arguir no momento, ali na hora, né? E de regra não tem problema, né? A não ser que, sei lá, vamos imaginar que é parente, né? Aí já vai falar, ó, parente dele, não pode e tal. Aí o juiz troca imediatamente. Isso é bem incomum, né? Normalmente ninguém acaba falando nada. E aí, em regra, na própria audiência, o juiz pede para que as partes informem e-mail de contato, telefone, já fica constando na ata, isso daí é mandado para o perito, para que o perito entre em contato de forma oficial, por e-mail, né, para você, dizendo, olha, que no dia tal, a tal hora, ele vai na empresa fazer a perícia. No caso da perícia de salubridade, a parte pode acompanhar, né? Às vezes vai o reclamante lá para dizer onde ele trabalhava, tá? Nós já vamos comentar como é que ela se procede na prática ali, né? Então, imagina o seguinte, você recebe um e-mail no seu escritório dizendo que dia tal vai ter a perícia na empresa X, e ele pede, por exemplo, para o pessoal da empresa que forneça alguns documentos. Um que ele normalmente pede, né, dependendo principalmente da função, é o recibo de entrega do EPI, do Equipamento de Proteção Individual, porque é com base nele, porque se não tiver recibo de entrega de EPI, ele vai pressupor que não tinha equipamento de proteção individual, então provavelmente ele vai dar insalubridade, né, por causa do ônus da prova. Então a empresa tem que guardar com cuidado isso. Normalmente as empresas organizadas, elas fazem lá um documento, toda vez que o cara pega a bota, luva, óculos, tal, ele assina do lado. Então está comprovado que ele recebeu. Às vezes, quando ele vai lá na empresa, uma das primeiras providências que ele faz é perguntar se existe algum empregado paradigma, né? Alguém que fazia a mesma função que ele, né? Não para efeito de equiparação salarial, mas para efeito de identificar a função. Então ele fala, quem fazia a mesma coisa que o João, que o reclamante? Eu fazia a mesma coisa que ele, era a Maria ali, os dois trabalhavam no mesmo setor. Ele chama a Maria, a senhora fazia a mesma coisa que assim, ele trabalhava aqui, ele trabalhava lá, fazia isso, ele vai descrevendo, ele vai anotando. Normalmente ele faz uma reportagem curtinha fotográfica, ele fotografa o lugar, tal. Se necessário, faz um croquisinho ali do local de risco, e ele vai ouvindo as partes para depois fazer as medições, né, que é o que pode caracterizar ou não a insalubridade. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele vai fazer uma perícia para aferição de insalubridade por calor. Então, está lá numa cozinha industrial, estão dizendo que era muito quente, então ele vai ter um tempo de exposição, ele vai ter que, evidentemente, procurar ir num dia que esteja funcionando, para ele saber como é que é, né? Está no funcionamento, ele vai lá, ele vai com o termômetro, ele faz uma medição, faz várias, ele faz uma média, né? Ele vai observando, ele vai marcando o tempo, vai vendo a ventilação, vai vendo lá as normas, o que a norma técnica exige, vai fazendo os tickets dele lá e vai anotando. E o que ele tiver de dúvida, por exemplo, ou se fosse por frio, por exemplo, que o cara entrava na câmara fria, né? Aí ele pergunta lá, quantas vezes ele entrava por dia? Ele entrava uma vez por dia. As outras vezes era eu que entrava, por exemplo, já que ele está entrevistando o outro empregado. Ele falou, normalmente sou eu que entro, ele entrava uma vez ou outra. Tal. Então, ele vai anotando lá para tirar as conclusões dele, né? Então, ele usa os equipamentos para cada tipo de agente agressor, né? Se for ruído, um equipamento para medir o impacto do ruído no momento, né? Vai ter lá a medição, ele vai fazer uma média, né? Ele, preferencialmente, volto a dizer, ele vai querer fazer as medições quando estiver funcionando a empresa, né? Ou seja, a plena capacidade, porque não adianta nada, que nem eu lembro que uma vez, né? Eu tinha uma perícia de insalubridade de um cliente meu, que era na área industrial lá de Cubatão. Aí o cara marcou o dia, exatamente no dia que os caras fizeram uma parada técnica. Eu falei, pô, mas não adianta nada, né? Pô, vai estar tudo parado, não vai ter ruído nenhum, não vai ter insalubridade, né? Mas ele remarcou depois, né? Eu peticionei lá, o juiz me atendeu, mandou voltar lá quando estivesse funcionando. E apurar a insalubridade. Porque precisa ter, ele tem que medir como se fosse o dia a dia, né? Depois eu vou contar até um caso interessante, sui generis, né, que eu contei para o pessoal da manhã, de uma perícia que eu acompanhei, eu já comento com vocês, um caso bem diferente, mas para vocês verem como é que é feito realmente buscando aquela realidade fática do dia a dia, né? As partes podem nomear assistentes técnicos. Então, por exemplo, às vezes a empresa ou o reclamante, tanto faz, deseja contratar um perito assistente, o perito assistente ele também é avisado, ele vai lá, às vezes ele faz a medição em separado, ou acompanha a medição do perito, né? Normalmente eu já vi perícias assim, o perito mostra, fala, ó,
eu estou medindo, está dando tanto, você concorda? Ah, concordo, eles anotam os dois juntos, né? E vão fazendo o trabalho, cada um defendendo lá, né, o seu interesse e acompanhando. E é muito importante nessas perícias realmente ter um acompanhamento técnico, porque existem elementos que nós, advogados e advogadas, não conhecemos, né? São questões que os engenheiros, né, principalmente os engenheiros com essa pós-graduação específica, né, em segurança do trabalho, podem detalhar e enquadrar com muito mais precisão do que a gente. Tanto que o juiz manda fazer e se baseia boa parte do tempo na perícia. Ele não está vinculado à perícia, nas razões de decidir, mas ele quase sempre acolhe a conclusão do laudo, senão ele não estaria pedindo para o perito fazer. O que ele pode ser ter alguma questão controvertida, que nós já vamos falar, né? E que ele pode depois comprovar em audiência que não era bem aquilo, e aí, mesmo tendo um laudo apontando que havia insalubridade, ele pode concluir que não havia. Já vou dizer por quê, né? Às vezes acontece também na prática de estar se fazendo uma perícia e aí haver uma divergência de informações. Então, vamos imaginar que o perito foi lá no local, foi o reclamante, foi o representante da empresa, ele chegou lá e perguntou para o reclamante, o senhor trabalhava onde? Ele aponta o local. E aí a empresa diz, ele não trabalhava aqui, ele trabalhava naquele outro setor, ele não vinha aqui. Então, fica uma dúvida sobre um determinado local de trabalho. E aí o perito, ele fala, olha, tem duas versões aqui. E às vezes eu já vi laudos assim, ele diz, olha, se comprovado que ele entrava lá, ele tem direito de salubridade. Se ele não entrava, não tem. E aí o juiz vai ter que resolver isso em audiência. Vai ter que ouvir testemunha tal, para saber se ele entrava naquele lugar ou não entrava, ficava exposto ou não ficava exposto, né? Então, às vezes, além da perícia técnica, que estipula e mede, disse qual grau que tem salubridade, existe também a questão, né, da informação acerca do local de trabalho, exposição, tudo ser convergente. Se houver divergência, né, com negativa de ambas as partes, né, por exemplo, um diz eu trabalhava aqui, outro diz que não, e aí o juiz vai ter que concluir alguma coisa. E aí talvez a única forma dele fazer isso vai ser numa audiência de instrução, não para desdizer a perícia, que a perícia ela já deu duas conclusões. Ela diz, olha, se ele trabalhava aqui, insalubridade em grau médio. Se ele não trabalhava, se ele não entrava aqui, não tem direito à insalubridade. Aí o juiz vai ter que resolver, né? Mas quem está classificando o direito ou não daquele lugar com aquela exposição é o perito, tá? Então, isso é bem importante a gente ter essa ideia, né? Você pode fazer quesitos, ou seja, perguntas para que o perito responda. Então, por exemplo, nesse caso, você poderia perguntar, o reclamante adentrava ao setor XY lá, tal, não sei o quê, existe prova disso? Então, você vai fazendo perguntas lá para que ele responda, né? Como é que ele fez a classificação, de que forma ele está fazendo a aferição da temperatura ou do ruído, sei lá. Normalmente essas perguntas são preparadas pelo assistente técnico, que detém o conhecimento, ele já faz a pergunta certa, específica, tópica, ideal, né, para impugnar ou para fazer com que o laudo seja validado, né, em seu favor. Para vocês terem uma ideia, gente, as perícias, elas podem ocorrer, né, de insalubridade nos mais variados locais. Então, você pode ter perícia em hospital, pode ter perícia na área industrial, área administrativa de uma empresa. Existe discussão de periculosidade às vezes, gente, olha, para vocês terem uma ideia, né? Isso aí não é insalubridade, é periculosidade, mas só para comentar, a gente vai falar disso daí em aulas futuras sobre insalubridade, perdão, periculosidade. Mas, por exemplo, periculosidade por armazenamento de combustível para gerador, então, em prédios, tem toda uma série de questões que o perito precisa resolver, né? E ele que tem a capacidade técnica de dizer. Eu mesmo já tive a oportunidade, fiz um acompanhamento numa perícia interessantíssima e que até foi depois considerado o local. Embora o local tivesse toda a característica de insalubre, pelo uso de um equipamento de proteção individual, não foi caracterizada a insalubridade. Uma coisa bem assim, pitoresca, vou até contar para vocês verem na prática como é que isso funciona, mesmo em situações bem diferentes dessas comuns, que a gente deu uma pessoa ir numa empresa, né? Nós assessorávamos uma famosa banda de rock, e um dos componentes que havia saído dela entrou com uma ação e pleiteou adicional de salubridade, né, dizendo que trabalhava nos shows e que o ruído era intenso, tal, não sei o que, tal. Aí a nossa teoria é que ele usava um equipamento de proteção individual, um earphone, que atenuava em até 48% o ruído externo, que daria
estaria dentro da faixa de aceitação. E aí, como é que foi fazer a perícia, né? A perícia tem que ser feita dentro de um show, né? Dentro de um show. Aí o perito me ligou, eu falei, bom, eles vão ter show agora no HSBC House, lá em São Paulo, dia tal. Tinha lá outros artistas também, a tal hora. Aí arrumei tudo lá para ele ir. Eu fui para acompanhar, até para fazer ele entrar, né? Ele entrou. Aí, como ele fez a medição? Ele colocou o aparelho junto de um paradigma, né, que fazia a mesma função. Então, ficou fazendo a medição durante quase todo o show e ele ficou em volta ali fazendo as medições. É evidente que o ruído estourou 100 e poucos decibéis, né? Não precisa nem falar. Mas com atenuação, ele não deu. E a sentença teve sentença procedente e o tribunal confirmou, validando a perícia e tal. Mas é uma coisa completamente diferente, né? O perito meu, ele falou para mim, olha, doutor, nunca fiz isso, nunca imaginei fazer isso na minha vida, né? Eu falei, para tudo tem a primeira vez, né? Então, acompanhando, né, ficamos lá no show até 3 horas, quase 3 horas da manhã lá, fazendo isso. Mas deu tudo certo, só apenas para colocar para vocês que pode ser nas situações mais inusitadas, né? Inclusive essa. Então, a perícia funciona assim. Aí, quando ele faz o laudo, em regra, ele entrega o laudo, né? Às vezes ele já manda até por e-mail para você e junta no processo. Aí o juiz normalmente dá um prazo para que as partes ou impugnem ou concordem com o teor, né? Lógico, a parte que for desfavorável vai impugnar. O prazo normalmente é curto, são 5 dias, né? Então você tem que estar mais ou menos com os argumentos preparados. Normalmente as empresas mais organizadas têm seus assistentes técnicos já para isso mesmo, já preparam tudo. Quando o cara apresenta, se for desfavorável, já, né, tem os argumentos para contrapor, e aí depois o juiz devolve para o perito para que ele responda às impugnações. O juiz, estando convencido, aí ele já pode passar ou para a instrução processual ou para o julgamento, vai depender da situação, né? Se ele entender que está tudo ok em termos de prova, ele encerra e já julga. Ou ele pode também marcar uma audiência, por exemplo, se ele ficou em dúvida, dizendo, aqui nós temos uma questão quanto ao tempo de exposição, o perito ele não conseguiu comprovar, ele pediu para que isso fosse feito prova de audiência, vamos fazer. Aí, quando ele faz a prova de audiência, ele devolve para o perito para concluir o laudo com base naquela informação nova que ele obteve, tá? E aí faz o julgamento. Em regra, normalmente não é necessário isso, né? Esse exemplo que eu estou dando é uma exceção muito incomum. O comum é o perito faz o laudo, as partes fazem a impugnação, ele responde e depois já vai direto para a decisão do juiz, né? Em via de regra também, ele acaba acolhendo o laudo. Algumas questões, como eu disse, ele não é obrigado a se vincular ao resultado que o perito apresenta, ele não é obrigado. Ele não tem necessidade nem obrigação nenhuma de, porque o perito disse que é insalubre, ele achar que é insalubre. Ele pode, fundamentando, não conceder o adicional. Algumas vezes isso acontece. Por exemplo, se o perito faz um enquadramento por analogia, né? Não está na NR, ele faz um enquadramento por analogia. O juiz pode indeferir, não, porque ele diz não pode ser por analogia, tem que ser exatamente o que está lá. Tem que estar, por isso que a norma é técnica. Ela prevê o enquadramento exato naquelas condições. Se não está, não adianta você fazer uma interpretação parecida, analógica, né? Não dá para fazer isso. Ok? Vamos em frente aqui. Espera que tem uma pergunta aqui. A Milena perguntou, né, se precisa levar algum documento. Sim, normalmente o perito pede para você levar os recibos para a empresa levar os recibos dos equipamentos de proteção individual fornecidos, tal. Esse caso do show foi um caso excepcional, né, que eu só comentei para mostrar para vocês que são vários tipos de perícias que podem acontecer, né? Para ver realmente para ver a apresentação, realmente, inclusive nesse dia acho que ele levou até uma sobrinha dele e tal, que acabou indo lá para ver também. Mas as pessoas, nesse caso aí, eu lembro bem, ele ficou várias horas ali fazendo as medições, ele fez várias e várias medições, né? Então, com assistente técnico acompanhando tudo, confirmando as medições. Então, a pessoa normalmente faz assim. Então, vamos aqui, ó. Nós temos aqui, inclusive, uma súmula número 80, né,
que fala exatamente sobre o fornecimento de equipamento de proteção, que quando esse equipamento ele é aprovado pelo órgão competente, no Ministério do Trabalho, né, INPE, etc., ele elimina o direito ao adicional de salubridade, né? E aqui tem até temos uma norma regulamentadora aqui que diz o seguinte, ó, que a empresa não só deverá fornecê-los em perfeitas condições de uso, bem como fiscalizar o seu uso. Então, é importantíssimo, né, que a empresa não só apresente para o perito um recibo de que ela entregou os equipamentos. Então, vamos imaginar que eu vou trabalhar no local que eu preciso usar luva, máscara, óculos de proteção, bota e avental, por exemplo. Então, a empresa tem que ter o recibo de que eu peguei isso daí. Não só isso, né? Ela deve ter programas de orientação no uso, tá? Ok? O empregado que se recusa a usar equipamento de proteção individual pode ser demitido por justa causa, que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem disso. Então, por exemplo, se o empregado não usa equipamento de proteção individual, vai lá o responsável pelo setor dele, o gestor que cuida, chega para ele, fulano, olha, você precisa usar o óculos, você precisa usar a máscara, você não está usando. Ele continua não usando. Ele vai de novo, faz uma advertência, faz de novo, faz uma suspensão, depois pode mandar para justa causa. E dependendo da situação, pode mandar em justa causa quase que imediatamente, dependendo do risco que você pode causar, né? Então, o uso do equipamento de proteção individual é uma obrigação da empresa, o fornecimento em condições de uso, né, de excelência, etc. E o seu uso é obrigatório pelo empregado. Tem uma via de mão dupla aí. Sendo que, para a questão da prova para a insalubridade, a empresa deve provar que entrega os EPIs. Porque se ela não tiver recibo, e se o reclamante disser lá para o perito, olha, eles não me davam nada aqui, isso aqui, de vez em quando alguém dava aí uma bota, alguma coisa, para o perito vai ser que não tinha o equipamento adequado. E aí, se você não tem equipamento de proteção adequado para eliminar o risco, e o risco existe ali, a insalubridade é decorrência, né? Então, isso é algo que precisa ser muito bem observado. Quando você vai fazer você tiver por um dos lados, ou se você for juiz para julgar, isso tudo faz diferença na aferição da insalubridade. A gente vai ver que para a periculosidade isso não importa muito, mas para a insalubridade isso é importantíssimo, né? Aqui nós temos uma questão até interessante também, que é uma exceção à regra, né? Vamos imaginar que a prática é cheia de detalhes, né? A prática tem detalhes interessantíssimos. E um deles é o seguinte: e se o lugar lá que o cara trabalha não existe mais? Já aconteceu comigo na prática. Por exemplo, aquele setor fechou, encerraram a atividade ali, não tem mais nada, deixou de existir. Aquela pessoa que trabalhava lá foi deslocada para outro departamento, ficou trabalhando mais um tempo e depois foi mandada embora. Aí ela vai entrar com uma ação dizendo, não, doutor, lá tinha insalubridade, tenho certeza, tal, não sei o que, tal. Só que está fechado lá, como é que o perito vai fazer a perícia? Não tem como, né? Existem algumas alternativas, nenhuma delas muito boa, mas é uma forma de você solucionar. Uma delas é ele fazer a perícia no local equivalente. Então, por exemplo, você fala, olha, essa planta aqui dessa empresa não tem mais essa atividade, né? Não tem mais essas pontes rolantes, por exemplo. Um exemplo hipotético. Mas a empresa aqui do lado, lá, a concorrente aqui, tem o mesmo tipo de ponte rolante que tinha aqui antes. O cara pode fazer a perícia lá, por comparação. Ou o juiz pode dizer o seguinte, bem, como o local está desativado, dou um prazo para as partes fazerem pesquisas e juntarem nos autos laudos produzidos no local onde tem ou não insalubridade para a mesma função que o reclamante. Então, aí, né, nesse caso meu concreto, que eu dei exemplo que havia encerrado, que eu já tinha o laudo de 2 processos anteriores, já tinha guardado, naquela época, inclusive, era processo de papel ainda, né, a gente tinha xerox, né, era um tempo ainda que nem assim o armazenamento digital era tão utilizado quanto hoje, que é muito fácil, né? Hoje você digitaliza qualquer coisa, tem espaço para burro, né? Qualquer computadorzinho aí tem 1 tera de memória, você coloca lá e guarda tudo, né? Naquele tempo não era nada disso, a memória era caríssima, né? O custo de armazenamento era brutal de caro. Então a gente tinha xerox, eu já tinha guardado, e aí quando eu entrava a vocação, eu já juntava esses 2 aí,
A empresa tinha lá uns também que eram negativos e o juiz fazia lá as provas e depois julgava com base nesses laudos. É a chamada prova emprestada, né? Porque vem emprestada de outro processo. Lógico, estamos falando de exceção, mas é importante saber que também dá para fazer, né? Nessas duas hipóteses. Ou ele faz por equivalência, por exemplo, vai num monte de empresa que tem o mesmo maquinário, o mesmo setor, o mesmo tipo de coisa, ou ele faz aproveitando-se de outros laudos, né? Então, também é uma questão bem importante aí. Opa, peraí. Tá. Hoje em dia, como é que funciona a questão dos honorários periciais? Isso é importante, nós tínhamos uma súmula que é 236 do TST que foi cancelada, e atualmente nós temos o 790B da CLT, que ele impõe um custo às partes. Vamos entender isso, né? Vamos entender isso. Quando se faz uma perícia, a regra geral é a parte sucumbente no objeto da perícia é responsável pelo pagamento dos honorários. Então, perícia de insalubridade. Se o perito disser lá que tem insalubridade, beleza? Então, o reclamante ganhou, a reclamada perdeu, ela é sucumbente no objeto, a insalubridade, tem que pagar a perícia. Se for o oposto, se o perito disser, não, aqui não há insalubridade, o reclamante é que tem que pagar. E é que começa um grande problema que veio com a reforma trabalhista, né? Aqui, veja bem, eu vou apenas expor para vocês como funciona. Em instante algum significa que eu concorde com isso daí, tá? Funciona assim. Se o reclamante for beneficiário de gratuidade, lá no cível, por exemplo, ele não pagaria nada. É gratuita a justiça, então ele não é cobrado. Só que no caso aqui da trabalhista, havendo crédito no processo, se desconta o valor do perito. Até a reforma trabalhista isso não era feito. Se o reclamante ele fosse beneficiário de gratuidade de justiça e não tivesse e perdesse a perícia, o próprio tribunal tinha uma verba destinada, tem ainda, né, em menor escala, mas tem, o tribunal pagava um valor, acho que era até R$ 1.000, se não me engano, para o perito. Então, o perito recebia de qualquer forma, ou recebia da parte reclamada, ou recebia do próprio Estado, né, através de um processinho lá, e pagavam ele. Com a reforma mudou isso. Então, vamos imaginar que o cara entrou com uma ação de diferenças de salário, equiparação salarial e insalubridade. Ele ganhou equiparação salarial, ganhou lá R$ 20.000. Perdeu a insalubridade, né? Perdeu, não deu a insalubridade, recorreu, manteve, vai fazer a cobrança. Então, fez a execução, apresentou uma conta lá de R$ 20.000 de horas extras. O juiz homologou, porém, ele mandou descontar, por exemplo, R$ 3.000 dos 20, que é a perícia que ele foi sucumbente. Então, ele vai receber 17, né? Menos os honorários do advogado, ainda quer dizer, ou seja, ele ficou aí com um certo prejuízo, né? Eu acho que realmente essa questão de avançar nos créditos é incoerente, incompatível com a Lei 1050, né, 1060 de 50 e a Lei 558474, que fala sobre a gratuidade e assistência judiciária no processo trabalhista, enfim, né? Mas a lei está aí, então precisa ter muita atenção. Então, hoje em dia, a advogada ou advogado que vai entrar com uma ação trabalhista com insalubridade e outras ervas tem que sempre falar, ó, você tem certeza que lá é assim e tal? Porque se você perder a insalubridade, pode ser que você seja apenado e vai ter que pagar alguma coisa aí para o perito, né? Então, é importante deixar isso muito claro para quem for fazer, né, uma ação de verdade. Eu deixei aqui no finalzinho algumas súmulas sobre a matéria, que são bem interessantes, e a gente vai depois, não hoje, mas na próxima aula, nós vamos fazer uma petição inicial, onde nós vamos ter uma situação de um empregado que ele alega que trabalhou sempre em condições insalubres, ele era um faxineiro, isso daí, inclusive, eu me inspirei em situações reais com as quais eu me deparei ao longo aí da minha carreira profissional, né? Então, assim, eu coloquei isso aqui porque isso aqui era uma coisa que eu cheguei a contestar em algumas vezes. Ele era um faxineiro que trabalhava dentro de um hospital e ele, como ele fazia a limpeza de todos os ambientes do hospital, sem o equipamento adequado de proteção, não recebeu
adicional de salubridade. E aí, você, vislumbrando que isso realmente ensejaria a percepção, no caso aqui, gente, vou até adiantar para vocês, né? O contato com doenças infecto-contagiosas, ele enseja a percepção do adicional de salubridade em grau máximo. Mais hoje em dia ainda, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos uma realidade, dependendo do hospital, muito mais grave, né? Nós temos ainda a ajuda do querido coronavírus, né? Que não larga a gente aqui, né? A gente está todo mundo aí com todas as cautelas em casa, etc., trabalhando menos, e tendo uma série de restrições, muitos aí, às vezes, impedidos de abrir seu comércio, fazer suas coisas, né? Então, a gravidade é maior, por isso que, mais do que nunca, esse tipo de processo aqui teria muita pertinência e seria algo que a gente, na prática, verificaria o direito à insalubridade, né? Então, a gente vai fazer uma inicial com base nela aqui. Deixa eu ver se não faltou nada aqui, peraí. Falamos lá. Oi, pois não. Fiquei com uma dúvida aí. Claro. Segundo consta, quando ameniza ou extingue o insalubre, né, do lugar, Uhum. O adicional cessa. Sim. Tá? Mas mesmo, por exemplo, no caso do hospital, adiantando aí o expediente, o pessoal da limpeza ele recebe insalubridade por ser hospital. Mesmo que ele use EPI, ele não continua recebendo? Ele... Assim, veja bem, o EPI, ele precisa eliminar totalmente o risco, e normalmente nesses ambientes cujo agente insalubre é mais agressivo, o uso do EPI, ele tem uma função preventiva, mas não garantida que evite totalmente a contaminação. Por isso que ele continua recebendo, entendeu? Porque não é o EPI... Mesma coisa a pessoa que trabalha em banheiro público, é a mesma coisa. Ele Sim. Está exposto lá. Está exposto, eles normalmente, quem faz limpeza de banheiro público tem direito, acho que tem até uma súmula sobre isso daí no Tribunal Superior do Trabalho. Entendeu? Porque daí, mesmo com o fornecimento do EPI, pela classificação que o Ministério do Trabalho dá, ele não é suficiente para eliminar totalmente o risco pelo tempo de exposição e pelo grau de agressividade do agente. Então, você usa o EPI, porque sem o uso deles não seria possível o trabalho, mas mesmo assim tem direito à insalubridade, né? Por isso que o grau são diferenciados, e por isso que só certos funcionários fazem uma coisa, outros fazem outra, quando por exemplo, né, lógico que esse problema que eu coloquei aí é mais para a gente fazer uma inicial, porque nos hospitais, normalmente o pessoal que faz limpeza, ele só faz limpeza de determinados segmentos, né, do hospital. UTIs, internação reversa, aí não tem faxineiro, nada. Quem faz a limpeza é o pessoal da própria enfermagem, porque, por exemplo, principalmente nos isolamentos reversos, né? Isolamento reverso, para quem não sabe, é aquela pessoa que, por exemplo, está fazendo um tratamento onde ela está sem imunidade nenhuma, né? Por algum motivo ela está tomando algum imunossupressor, está lá. Então, se o perigo não é a pessoa se contaminar daquele paciente, é o contrário, é o paciente se contaminar da pessoa. Então, quanto menos gente entrar lá, melhor. E as pessoas que entram lá são todas muito bem treinadas, né? Então, lógico, esse exemplo que eu dei aqui é só, né, para a gente fazer a inicial, né? Porque uma realidade no hospital é muito mais complexa que isso. A gente sabe que tem esses segmentos aí que são bem diferenciados, né? E normalmente nos locais de risco mesmo, eles não entram. Eles fazem a limpeza comum. Agora, entre a limpeza que eles fazem, também estão os banheiros, né? Que de grande circulação e tal. Por isso que o cara também fica enquadrado ali na insalubridade, porque o banheiro do hospital é um banheiro público, né? Que fica gente girando ali o tempo todo. Então, aí já. Porque tem a limpeza concorrente e a terminal, então ele já é a mesma pessoa para fazer. Exatamente, perfeito. Beleza, tranquilo. Mais uma coisinha aqui, gente, importante, né? O adicional de insalubridade é uma verba salarial. Então, significa que se a pessoa, por exemplo, ganhar horas extras, por exemplo, ela vai servir de base de cálculo também. Então, ela aumenta outras verbas, por exemplo, ela dá reflexo no 13º, dá reflexo nas férias, né? Então, por exemplo, se você receber um salário e passa a ter o direito adicional de salubridade, é uma verba salarial, então o teu 13º será acrescido proporcionalmente ao valor do adicional de salubridade. Sei lá, você vai ganhar mais de R$ 240 por mês, mais 240 no 13º, mais 240 nas férias, mais no FGTS, se tiver aviso prévio também no aviso prévio, então dá o efeito também, um efeito chamado em cascata, né?
Oi, Paulo, pode falar. Então, professor, uma dúvida referente, por exemplo, ao coronavírus. Atualmente, diversas áreas que exercem trabalhos essenciais, eles poderiam ter surgido o adicional de insalubridade em cima devido à exposição ao vírus ou não? Então, depende. Aí vai depender. Vai depender do tipo de exposição, aí teria que ser feito perícia para ver caso a caso, né? Normalmente, as atividades essenciais em que a pessoa lida realmente com pessoas contaminadas ou com grande... Você já acaba tendo o direito... já era pré-existente antes, o cara já recebia insalubridade, por exemplo, hospitais, clínicas, etc., né? Agora, tem outras áreas, dependendo do atendimento e do que você pode fazer, às vezes quem faz triagem de possíveis pessoas para exames laboratoriais de Covid, etc., vai ter que receber também, mesmo que seja uma pessoa burocrática ali, né? Que não só colhe os documentos, tal, né? Então, vai ser a chamada casuística, né? O cara vai ter que analisar caso a caso, aí sempre analisando o agente agressor, o tempo de exposição, EPIs fornecidos, etc., para chegar a alguma conclusão. Inclusive, dependendo da função que a pessoa usa, que a pessoa tem. Se ela adquire o COVID e se pressupõe que é em decorrência do trabalho, por exemplo, quem trabalha dentro do hospital, se ele adquire o COVID lá dentro e lá circulam pessoas para tratamento de COVID, se pressupõe que ele adquiriu ali, né? É a responsabilidade objetiva. Agora, outras funções que não tem nada a ver, né? Aí você teria que fazer uma comprovação, dizer, ó, a empresa sabia que o empregado aqui tinha Covid, não isolou ele, deixou ele aqui, aí contaminou todo mundo. Aí você pode atribuir responsabilidade para a empresa. Agora, se ele é um caso único, ninguém sabe onde pegou, aí, né? Sei lá, ele trabalha num setor administrativo ali, pode ter pego na rua, pode pegar em casa, sei lá, tá bom? Porque, inclusive, isso daí gera reflexo até como questão de doença ocupacional, dependendo da gravidade e do tempo de afastamento. Mas aí não é questão de salubridade, é questão voltada aí para a área de previdência. Dúvidas, pessoal? Que as perguntas estão ótimas. Vamos lá. Então, na nossa próxima aula... Pode falar. Na próxima aula nós vamos fazer... Não, eu lhe perguntei... Uhum. Não, eu lhe perguntei esse caso porque justamente daqui a 2 semanas eu vou acompanhar uma perícia e justamente com um ex-funcionário, a empresa que eu trabalho, nós fazemos a segurança num hospital. Uhum. E o controlador de acesso está questionando que ele está querendo insalubridade porque ele era controlador de acesso em um hospital. Entendi. Ele está alegando isso aí, vai ter perícia daqui a 15 dias. O perito vai analisar o local que ele trabalhava, tempo de exposição, e vai... Porque aí, veja bem, ele vai ter que fazer um enquadramento para dar a insalubridade dentro da NR, onde trata da exposição à doença infecto-contagiosa, e aí... nesses casos, por isso que é importante num caso como esse, não sei se é o caso de vocês, né, acompanhar a perícia, apontar onde ele ficava, porque às vezes o lugar que ele fica num lugar externo, ele simplesmente orienta a pessoa só para onde ela vai, ele não toca na pessoa, não chega perto nem nada. Então, quer dizer, essas explicações fazem a diferença. É diferente daquele cara que está ali, tira a pessoa do carro, por exemplo, o cara chega, aí é uma outra coisa. O controlador de acesso não faz isso. Acho eu, pelo menos, né? Imagino que não. Então, aí são questões, qual volto a dizer, é casuística mesmo, né? A insalubridade, ela não tem uma regra geral, porque ela depende da prova produzida, tanto na perícia e, às vezes, até depois na audiência. A da perícia é a mais forte, né? Então, por isso que na perícia tem que provar o máximo possível da verdadeira função do reclamante ali no momento, tá? E aí, gente, mais questões aí? Então, tá bom. Olha, então, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Como nós fizemos na outra, nós vamos desenvolver a peça, né? Então, a peça já está lá no portal, a gente vai fazer junto. E aí, vocês vão notar que nós vamos requerer de forma expressa a perícia, embora tecnicamente não fosse necessário, pelo que eu já expliquei para vocês, a perícia ela é obrigatória. A última observação aqui, que lembrei agora, importante lembrar disso. Para vocês verem como a perícia ela é obrigatória, porque decorre da própria regra que consta na CLT, nos artigos 9 e 2 seguintes, se acontecer, por exemplo, uma hipótese de revelia, olha só que interessante, gente. Vamos imaginar que um reclamante trocou uma ação postulando hora extra e insalubridade, por exemplo.
e aí a empresa não compareceu, né? Não foi ninguém lá, deu revelia. A revelia é a ausência de contestação, implicaria que o juiz poderia julgar o processo no estado que se encontra, né? Pressupondo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Só que olha que interessante, gente. Para a insalubridade, ele não pode fazer isso. Aí ele vai perguntar para o autor se eu vai insistir no pedido de insalubridade. Se ele disser que sim, ele vai ter que mandar fazer perícia. E às vezes, mesmo com a revelia, né? Pode ser que o perito vá lá na empresa e diga, não, aqui não tem insalubridade, né? Então, é uma prova obrigatória, tá? Até mesmo numa situação como essa. Talvez, acho que até o professor Celso Pio tenha comentado isso com vocês, se não deu tempo, né? Estou aqui comentando, porque é uma questão ligada muito à prática, tá bom? Aí, na próxima aula, que aí, sem ser sábado agora, porque é dia 1º de maio, né? Teremos o dia do trabalho. Pessoal, vão colocando aqui, quem ainda não colocou o nome e número no chat aqui, né? Porque eu já vi bastante gente já colocou, mas quem não colocou já pode colocar. E é uma questão muito importante isso daí para distinguir a insalubridade, né? Tão importante que mesmo na revelia o direito não fica consagrado, né? O que pode acontecer é, se na inicial você alegou determinadas condições de trabalho em um determinado setor que você trabalhava, isso fica incontroverso por conta da revelia. Então, o perito vai ter que se basear naquelas informações que você deu na inicial, que você fazia aquilo naquele setor. E aí vai analisar se dá insalubridade ou não, tá? Vocês estão vendo que o mundo do direito do trabalho, ele parece, às vezes, a princípio parece simples, né? Mas ele é muito rico e cheio de detalhes, principalmente na parte casuísticas, né? Na parte processual, na parte de prova, tem um caminhão de coisa, um mundo inteiro aí de opções, né? Por isso que a gente acaba se tornando assim, né, um entusiasta do negócio, como eu sou, como o professor Celso, né, como o professor Cláudio, a gente realmente gosta muito da área que atua, né, por conta desses detalhes. Tem outras pessoas que gostam mais da área civil, da área penal, todas são fantásticas e muito especiais, mas, né, eu gosto muito dessa diversidade de situações que você verifica no mundo do processo de trabalho. Tá bom, gente? Colocaram os seus nomes e números aqui, estou vendo 41, tem 48 logados, acho que está faltando 7 pessoas para pôr aqui. Quem já colocou nome e número, pode ir saindo tranquilo, não vou ficar ofendido. Uma boa noite para vocês. Vocês têm aula ainda com a professora Silvana, é isso hoje? É Silvana? Isso, Silvana. Opa, beleza, é uma aula excelente. Vocês só vão sair. Boa noite, então. Então, muito obrigado pela aula. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês aí, sempre muito gentis. Tchau, obrigado, gente. Um abraço. Tchau, um abraço. Essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar ela depois, tá? Tchau, tchau.